o rei Charles, representando a igreja da Inglaterra, que é protestante, foi rezar junto com o Papa, que é católico. E agora o Papa, por isso que eu estou dizendo, uma declaração dessa, ela é muito além da questão do Vaticano. É uma ligação religiosa mundial. Porque hoje, infelizmente, tem muita gente na igreja evangélica que já não vê diferença nenhuma entre católico e protestante. Até porque não há mais aquela, por exemplo, há um tempo atrás, os protestantes pregavam veemente contra o catolicismo romano, principalmente hoje, contra a idolatria. E hoje não fala mais nada. Dependendo do lugar, o padre está pregando na igreja evangélica e o pastor está pregando na igreja católica. E isso é mundial, isso que é incrível, né? É mundial. E outra coisa, teve aí o período da Reforma Protestante, mas existe a questão linda da Reforma, que foi o surgimento da igreja, né? A igreja meio que surgiu das cinzas, mas a gente sabe que Lutero foi usado por um grupo político para combater o Império Romano. Sim. Que Roma dominava reis e líderes mundiais. Então, para dividir, dizer, não é bem por aí. Você está entendendo? Dividiu ali a questão dos governos protestantes igreja e católico. Igreja e Estado, tudo está unido. É por isso que o anticristo vai ter um falso profeta. Você está entendendo? Então, essa linguagem é aproximação, é para não quebrar. E a gente sabe que quando você estuda, por exemplo, sobre Hitler, que é uma figura que personifica quem será o anticristo, vai ter quase o mesmo perfil, ele só fez o que fez com apoio da Igreja Católica e da Igreja Luterana, católicos e protestantes. Que fez os judeus como inimigos, né? Entendeu? Que entra a questão dos católicos achar que os judeus têm que pagar por ter crucificado Jesus, e a questão de Lutero ali é muito forte, né? Porque Lutero acreditava também que os judeus precisavam pagar um preço pelo que aconteceu. Você vê. Um antissemitismo, então, partiu de Lutero. E aí você vê que toda essa questão hoje de uma unidade religiosa é em torno de um líder mundial, que vai usar as religiões dentro de um termo de uma pacificação. E tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. E as pessoas não querem perceber, né? O senhor falou aí que o mundo está caminhando para a direita. Se o mundo está caminhando para a direita, dentro dessa perspectiva, nós podemos dizer que há uma grande possibilidade do anticristo ter um viés político mais de direita do que de esquerda? Uma roupagem, né? Não que ele seja. Né? Por isso que por que com 3 anos e meio, né, que a Bíblia fala dos 7 anos do anticristo, né, a última semana de Daniel, a Bíblia é muito clara que com 3 anos e meio ele vai quebrar o pacto com Israel e vai perseguir os judeus. Então ele vem como lobo numa capa de ovelha. Então parece que é tudo maravilha, mas ele vem com princípios altamente diabólicos por trás, né? Porque imagine como é que Israel vai aceitar um Messias profano? Mas diz que ele não vai ter afeição por mulher, então ele vai ser meio... Daniel 11:37. Né? Então existe toda uma ideia, né, que todo mundo achava que ele viria de esquerda, mas não tem como. Do jeito que o poder do mundo hoje está... Estados Unidos e Vaticano é conservador. Por que Bento XVI foi preso? Você sabe por que ele foi? Não sei. Porque ele era altamente conservador e tinha muito... Tem livros de Bento XVI que são chocantes, tá? Mensagens profundas. Então ele era um teólogo mesmo, baseado na doutrina de Cristo, como o Leão tá querendo. Então veja que eles prenderam o Bento XVI por ele ser totalmente contra aborto, contra a agenda woke, contra tudo isso ele era contra. Aí veio Francisco, de início era contra. Daí eu acho que a hora que ele viu quem manda, ele mudou todo o comportamento dele. Ele abriu a bênção para casais do mesmo sexo, falou que se um ET viesse no Vaticano ele batizava. Para padres que é homoafetivo. Podem assumir, né? Ele não pode praticar, mas pode dizer o que é. E aí chega o Leão. O Leão é o equilíbrio não é nem um extremo nem outro.
Mas você vê que o princípio dele é mais conservador. É uma mensagem ao mundo. Isso é forte. Né? Aí entra a questão do prefeito, né, de Nova York. Tem o prefeito de Nova York agora, que é muçulmano. É o primeiro prefeito muçulmano em Nova York. E eu acredito ali nos Estados Unidos, né? Eu posso estar equivocado. É um fenômeno. Nos Estados Unidos houve um outro prefeito que é muçulmano? Eu não sei essa informação. O discurso dele foi tremendo, tá? E foi declarando guerra, né? Ele falou que Trump, eu sei que você está me ouvindo e ouça bem, né? Nova York é terra dos imigrantes e continuará sendo terra dos imigrantes. E nós vamos pegar do dinheiro dos bilionários e vamos distribuir, vai acabar e tal. E ele declarou guerra ao governo americano. Agora, veja, o prefeito de Nova York, a escola dele é George Soros. E existe foto dele com a família Soros. Outra coisa, envolve religião. Teve discurso na Times Square a favor, por quê? Por ele ser muçulmano. Eles fizeram uma mega manifestação na Times Square depois da vitória deles. Nós precisamos influenciar o mundo, todos precisam conhecer Alá. A única religião verdadeira são os muçulmanos e tal. Então você vê que existe uma linguagem religiosa e política atrás da vitória dele. E é para Trump ver que o negócio está minado também. Né? E querendo ou não, o Islã é a religião que mais cresce no mundo, né? E gera muito filho. Tá tomando conta da França. Sim, da Europa. Na Europa, hoje. Agora sim, eu só concluindo que o senhor continua. Tá tomando conta da Europa. Aí agora nos Estados Unidos, um país que é totalmente cristão. Protestante. Tem um prefeito muçulmano em Nova York. Isso é um fenômeno. É porque Nova York e Califórnia sempre pendeu para a esquerda. A Califórnia, lembra lá? Mas o muçulmano não é a esquerda não, pô. Ele é mais... não, mas o prefeito de Nova York hoje, ele é democrata. Ele é altamente de esquerda, tá? Esse prefeito muçulmano é de esquerda? De esquerda? Eu acho que doideira, eu nunca vi um muçulmano. E ele vai ser uma pedra no pé de Donald Trump. No Vaticano, o Papa Leão XIV emitiu uma nova instrução confirmando que Jesus é o único salvador do mundo. É assunto do Luca Bassani. Jesus Cristo, e não a Virgem Maria, salvou o mundo, diz o Vaticano. Jesus pode ter ouvido palavras de sabedoria e de inspiração de sua mãe Maria, mas ela não ajudou a salvar a humanidade da condenação, segundo o Vaticano em nova instrução da Santa Sé. Em um novo decreto aprovado pelo Papa Leão XIV, o principal órgão doutrinário do Vaticano instruiu os mais de 1,4 bilhão de católicos do mundo a não se referirem a Maria como a corredentora do mundo, afirmando que apenas Jesus salvou a humanidade. A diretriz resolve um debate interno que confundia sacerdotes e outras figuras importantes dentro da igreja há décadas e que chegou até a provocar raros desacordos públicos entre papas recentes. O texto diz que o termo corredentora pode gerar confusão e até mesmo um desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã. Os católicos acreditam que Jesus redimiu a humanidade por meio da sua crucificação, morte e ressurreição. Mesmo assim, teólogos da igreja debatem há séculos se Maria, que os católicos e muitos cristãos chamam de a mãe de Deus, teria ajudado a Jesus a salvar o mundo. O Papa Francisco, ao longo de muitas de suas declarações, se opôs firmemente a conceder a Maria o título de corredentora, chegando a chamar a ideia até mesmo de tolice. O predecessor de Francisco, o Papa Bento XVI, também se opôs ao título. Seu antecessor, o Papa São João Paulo II, apoiava a utilização da designação, mas deixou de usá-la publicamente em meados da década de 90, depois que o órgão doutrinário começou a expressar ceticismo. A nova instrução do Vaticano destacou o papel da Virgem Maria como intermediária entre Deus e a humanidade, concluindo que ela, ao dar à luz a Jesus, abriu as portas da redenção de toda a humanidade. A questão aprovada pelo pontífice tende agora a trazer maior clareza acerca de conceitos tão importantes dentro da fé católica. E nós continuaremos acompanhando todas essas atualizações diretamente aqui da Europa para a Jovem Pan News. Luca Bassani.